O Internacional, depois da vitória contra o Atlético Paranaense ontem no sábado, o Internacional chegou a 67 pontos no Campeonato Brasileiro, batendo a sua terceiro recorde na era dos pontos corridos e a terceira melhor campanha na história do Internacional, né, na era dos pontos corridos. E a partir agora que o Internacional já se prepara para o jogo da próxima terça-feira no estádio Morumbi, um jogo complicadíssimo para o Internacional e também para o técnico Mano Menezes, que vai ter alguns desfalques para essa partida, e o São Paulo, que vem muito pressionado para esse jogo, porque se o São Paulo perder para o Internacional, certamente o São Paulo não irá para a Libertadores na próxima temporada. E no vídeo de hoje eu vou te trazer as principais informações sobre o departamento médico, sobre bastidores do Internacional, mas além disso eu quero te falar sobre negociações por parte do Colorado. Eu quero te falar como é que está a situação envolvendo o Vitão e a possibilidade de ele permanecer ou não no Internacional. Eu quero te atualizar sobre essa situação, um dos destaques do Internacional certamente dessa temporada. E além disso eu quero te falar sobre Bruno Mendes e a possibilidade desse jogador voltar para o Internacional em 2023. Então, só antes de a gente começar com esse vídeo com mais informações do Colorado, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, porque deixando o teu gostei, tu ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, tu ajuda muito no desenvolvimento e na performance do canal teu enquanto tu deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não te inscreveu, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link da descrição o Ativo Ultra com uma qualidade totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então com as informações do Internacional aqui deste domingo pela tarde. O Internacional que venceu ontem o Atlético Paranaense pelo placar de 2-0. E o Inter que chegou na segunda colocação, né, com 67 pontos do Campeonato Brasileiro. 3 pontos a mais que Fluminense e Corinthians. E o Flamengo que ainda fica assim, o Flamengo que ainda, quando eu tô gravando esse vídeo, ainda não jogou pela rodada, mas pode sim a ir a 64 pontos. Só que a principal dúvida nesse momento, o Internacional tá a 3 pontos desses clubes. O problema é que se o Inter perder para o São Paulo, por exemplo, e esses 3 clubes, ou um desses clubes, os 2 desses clubes ganharem seus jogos, esses clubes passam o Internacional. Porque o Inter perde para esses 3 clubes todos no critério de desempate. O Inter perde para esses 3 times no critério de desempate. Qual critério? Vitórias. O Internacional é um time que perdeu muito pouco. Só que em contrapartida é um dos times que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Já Fluminense, Corinthians e Flamengo venceram mais jogos, empataram menos também e logo perderam mais, só que eles têm vitórias a mais em relação ao Internacional, pelo menos uma a mais. E faz nesse momento o Internacional perder no critério de desempate. O que isso significa? Que o Internacional precisa sair do estádio Morumbi com 1 ponto. Porque se o Internacional empatar o jogo contra o São Paulo, o Inter vai a 68 pontos do Campeonato Brasileiro. Os 3 clubes, caso vençam, vão a 67 pontos. E o Inter vai para a última rodada precisando vencer o seu jogo para garantir a vice-liderança. Se o Inter perder para o São Paulo, esses 3 clubes ganharem seus jogos no meio dessa semana, esses 3 clubes passam o Internacional. E aí, na última rodada, o Inter ainda tem que vencer o jogo e torcer para esses 3 clubes perderem. Para o Inter, ainda assim ter a possibilidade de ficar ali na terceira, quarta ou segunda colocação. Por isso que o Internacional está numa situação, apesar de estar 3 pontos na frente, 3 pontos que na prática não são ainda tão interessantes, porque o Inter perde nos critérios de desempate. Por isso que o Inter precisa ainda até o final do Campeonato Brasileiro de uma vitória e um empate. Essa vitória pode ser contra o São Paulo, o empate pode ser contra o Palmeiras, não tem problema. Mas ou vice-versa. O certo é que o Inter tem que pontuar em São Paulo. E para esse jogo, o técnico Mano Menezes não vai ter à disposição novamente o Edenilson, que segue com uma entorse no tornozelo, e com o Lisieiro, que além de estar com um problema, né, ainda na panturrilha, para ser no joelho, para ser mais preciso, é um jogador que, como pertence ao São Paulo, ele não pode atuar a não ser que o Inter pague uma multa, que é algo que não vai correr. No jogo de ontem, o Johnny acabou no segundo tempo saindo com dores. Mas a informação da assessoria do Internacional é que ele saiu com câimbras. Então não é um jogador que preocupa para essa partida. Porque se o Johnny não tivesse à disposição, a gente não teria volantes para esse jogo. Na entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes pontuou coisas importantes. A primeira coisa que ele disse é que ele não tem problema nenhum em utilizar, por exemplo, Matheus Dias, que inclusive jogou no Sub-20 do Internacional na semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras e também fez uma boa atuação. O Mano, ele coloca muita e aposta muito no nome do Matheus Dias.
em muitas entrevistas nessa temporada, principalmente agora no final do ano, ele já falou sobre o Matheus Dias e sobre utilizar esse jogador. Inclusive, não está descartado que na última rodada contra o Palmeiras, o Mano utilize o Matheus Dias como titular no time do Internacional. É algo que não está descartado, por exemplo. Além disso, o Internacional que neste momento precisa, né? Inclusive o técnico Mano Menezes, por exemplo, diz que neste momento o Daniel, né? Inclusive, obviamente, ele foi perguntado por que o Daniel não foi relacionado para a partida. O Mano Menezes disse que queria dar rodagem a outros jogadores para ganhar experiência em outros jogadores, como por exemplo que é o caso do Emerson Júnior. O que já ficou nítido que o Daniel tá deixando o Internacional, o ciclo dele com o Inter acabou, ele não veste mais a camiseta do Internacional nessa temporada e nem mais com o seu contrato em vigor. A tendência é que ele seja emprestado ou vendido para outro clube do futebol brasileiro ou do futebol europeu. Sou um empresário que já procura algumas possibilidades, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar nesse momento é que quanto à possibilidade do Internacional nesse momento ter o Vitão, inclusive o técnico Mano Menezes perguntado sobre se o Mano prefere ter reforço para a próxima temporada, por exemplo, ter uma grande investida em uma contratação ou permanecer com um jogador importante como o Vitão. O Mano já deixou muito claro que quer, antes de qualquer contratação, a manutenção do elenco. Por exemplo, a compra do Vitão, a compra do Wanderson, que são dois jogadores que não pertencem ainda ao Internacional, a renovação de contrato, por exemplo, do zagueiro Gabriel Mercado, a renovação de contrato do Rodrigo Moledo. O Mano quer todas essas coisas, né? Inclusive a renovação de Mercado e Moledo é algo que está muito bem encaminhado, e a compra do Wanderson também. O que não está nada encaminhado nesse momento é a compra do Vitão, porque existe alguns problemas nessa negociação e não são poucos. O primeiro é que o Vitão não tem passe fixado, ou seja, o Shakhtar que decide o quanto que ele vale. Segundo problema, a relação entre Internacional e Shakhtar Donetsk. A relação ficou muito ruim depois que o Internacional tirou dois jogadores do Shakhtar Donetsk, o Vitão e o Alan Patrick. Inclusive o Vitão tirou numa normativa da FIFA, que é algo que o Shakhtar detestou. Essa normativa que foi criada para tirar vários jogadores do Shakhtar, acabou tirando completamente a força do Shakhtar, principalmente nessas últimas temporadas, porque tirou todos os jogadores brasileiros que eles tinham. Então é algo que eles ficaram muito indignados. Ainda mais com a normativa desse meio do ano, que ainda ampliou o contrato do Vitão até a metade do ano que vem. Então a relação entre Internacional e Shakhtar tá ruim. Além disso, o Vitão é um jogador que vem se valorizando cada vez mais. Em 29 jogos nesse Campeonato Brasileiro, que foi o que o Vitão disputou com a camisa do Inter, o Vitão não tomou nenhum cartão amarelo. E além disso, em 18 desses jogos, o Vitão sequer fez uma falta. Então é um jogador que está muito bem, inclusive está na pré-lista do Tite para a Copa do Mundo. Diversos clubes do futebol europeu estão de olho nesse jogador. Apesar do jogador ter interesse em permanecer no Internacional, a direção do Inter está muito pessimista que ele permaneça. A direção já abriu negociações com o Shakhtar Donetsk, inclusive com seu empresário, para ver como é que consegue fazer para o Vitão permanecer no Internacional. Mas a direção está muito pessimista quanto a esse negócio. Então eu já começo a falar para vocês para se preparar para uma possível saída do zagueiro Vitão, que certamente foi um dos melhores jogadores, se não o melhor, dessa temporada no Internacional. Mas, além disso, eu quero te falar sobre Bruno Mendes, tá? Por quê? Pensando numa saída do Vitão na próxima temporada, a direção tem como um dos nomes para uma possível reposição o nome do Bruno Mendes, zagueiro que já foi muito bem no Internacional, inclusive nessa temporada e na temporada passada, e é um jogador que hoje é reserva do Corinthians, inclusive perdeu um certo espaço agora no final dessa temporada. É um jogador ainda muito novo, de apenas 22 anos de idade, tá na pré-lista do Uruguai, inclusive pode ser convocado para a Copa do Mundo com a seleção uruguaia, e é um jogador que foi sondado pelo Internacional. Tentei conversar com o empresário jogador, ainda não obtive sucesso. Assim que consegui, eu vou trazer a versão oficial sobre o staff do jogador quanto à sondagem do Internacional. Mas o Bruno Mendes é um jogador que pode voltar ao Internacional caso o zagueiro Vitão saia. Então quero até que tu deixe aqui nos comentários o que tu acha sobre essa situação do Vitão. Tu pagaria o que for preciso para manter esse jogador, ou tu entende que realmente o Internacional tem que ir atrás de um novo substituto. Lembrando que ele tem contrato ainda com o Inter até julho de 2023. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!